Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 12. Se tiver alguém do seu lado sem o texto sagrado, faça a gentileza de convidá-lo a olhar o data culto. Queridos, somos gratos a Deus pelo privilégio de poder estarmos reunidos aqui. É muito diferente poder pregar, apenas para os irmãos da equipe do louvor do que estar com um grupo maior dos irmãos da igreja. É muito bom, é muito gostoso ver cada um dos irmãos e saber que os irmãos estão também desejosos de participar de momentos como esse. E eu louvo a Deus pelo privilégio de poder anunciar e pregar a sua palavra nessa noite. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 12, diz assim a palavra do nosso Deus e do nosso Pai. A tradução que eu estou utilizando é a revista atualizada. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como que se assentasse, aproximou dos seus discípulos. E então passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, bendizemos ao teu santo nome pela porção do texto lido, e te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo ao transmiti-lo, ó Deus, ao teu povo. Que essa palavra produza nos nossos corações consolo, que essa palavra conduza ao nosso coração, ó Deus, paz, tranquilidade, edificação. É a nossa súplica nessa noite, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, acredito que nós já tivemos a oportunidade de pensar sobre o Sermão do Monte. Inclusive, tivemos uma lição da Escola Bíblica, onde durante alguns meses tivemos a oportunidade de esmiuçar detalhadamente as porções do texto sagrado relacionadas ao Sermão do Monte. Mas o Sermão do Monte é aquela porção do texto sagrado que não pode deixar de ser esquecida da nossa vida. Alguns irmãos têm aqueles versículos preferidos, Alguns irmãos têm alguns versículos que tocam o seu coração, Todo mundo tem aquele versículo que em algum momento da sua vida falou forte ao coração, Trouxe em algum momento da sua vida consolo, ou de alguma maneira aquele versículo trouxe uma exortação, ou de alguma maneira aquele versículo trouxe uma profunda edificação. Algumas pessoas, inclusive, lamentavelmente, elas acabam esquecendo todos os outros versículos que podem, de certa forma, preencher a sua vida, trazendo a edificação e exortação, e apenas estão interessados naqueles versículos, naquelas passagens que possam trazer consolo, que possam de alguma maneira consolá-los, E aí tem aqueles textos, aqueles versículos quase que são chaves, nesse sentido de que vem como uma luva para as necessidades que nós muitas vezes estamos enfrentando, E que Deus ele utiliza, que Deus ele edifica através daquele versículo, mas existem muitas outras passagens bíblicas que devem trazer edificação à nossa alma e não apenas versículos que nos tragam consolo, que tragam a edificação, mas que produzam consolo através dessa edificação. E o Sermão do Monte seria, entre aquelas passagens que não poderia deixar de ser escrita, o Sermão do Monte certamente é uma dessas passagens. Não basta apenas lembrar do texto lá do bom pastor, O Senhor é meu pastor e nada me faltará, do Salmo 23, ou então do Salmo 46, verso de número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ou então Isaías 43, do verso 1 ao verso de número 3, Se passares pelo fogo, estarei contigo, se passares pelas águas, elas não te submergirão,
Então, nem as chamas arderão em ti, né? Então, não apenas lembrar desses versículos, né, de maneira empolgada, né, que sempre vem na nossa mente, uma vez ou outra, nós passamos por alguma situação, esses versículos saltam na nossa mente com uma certa facilidade. Mas o Sermão do Monte como um todo, esses 3 capítulos, né, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do livro de Mateus, né, do relato de Mateus, está nessa ordem, eles precisariam não ser jamais esquecidos da nossa vida. Vez ou outra, ele precisaria ser saltado aos nossos olhos, ao nosso coração, como um lembrete, como aquilo que é a vontade de Deus para nós. O cenário que nós começamos a enxergar a partir desse capítulo, a partir desses primeiros versículos, é o cenário do Jesus que acabou de ser batizado. Né? Teve o período de 40 dias, né? Ele é batizado por João Batista. Há uma multidão de pessoas que estão à procura, né? Que estão em busca da mensagem e do batismo de um homem chamado João Batista, né, que era uma figura excêntrica para alguns, né, que estava chamando a atenção pela sua mensagem forte, pela sua mensagem contundente, pelo seu anúncio ao arrependimento, que ele falava de que as pessoas precisariam se arrepender para que então o reino de Deus pudesse chegar. Né? Arrependei-vos para que o reino de Deus ele chegasse. E tudo que as pessoas que imaginavam e desejavam naquela época era que o reino de Deus se estabelecesse sobre a terra, que o reino de Deus pudesse se estabelecer sobre as suas vidas. Né? Vale a pena lembrar que naquele momento Jerusalém era uma cidade que não tinha independência, era uma cidade que estava sob o domínio de Roma, era uma cidade que não tinha liberdade, era uma cidade que estava tendo a sua economia, a sua cultura, a sua religião influenciada pelos conceitos romanos que eram impostos, porque é o império que dominava o mundo naquele momento e que havia dominado Jerusalém naquele momento, e as cidades circunvizinhas também estavam sob o jugo de Roma, aquela que é dentro da figura lá de Nabucodonosor, né, as pernas de ferro, né, as pernas de ferro, que foi o período que mais durou e de maneira implacável dirigiu o período em que eles estiveram à frente como uma grande potência mundial. Aí nós vemos agora Jerusalém recebendo a mensagem através de João Batista, e João Batista anunciando de que o reino de Deus é chegado e que eles deveriam se arrepender. Eles queriam ser libertos de Roma, eles não queriam mais ser libertos, e eles sabiam da história, né, de que um dia tiveram escravos no Egito, que um dia foram escravos na Babilônia, que um dia foram escravos por tantas outras nações, alguns deles por várias outras nações que foram pegos em batalhas, né, tinham seus antepassados sido pegos, né, pelos filisteus, cananeus e tantos outros que foram pegos e de certa forma foram escravizados. Então eles tinham uma lembrança, e o que eles desejavam era que de alguma maneira o reino de Deus predominasse, de que o reino de Deus fosse estabelecido, de que eles pudessem gozar do reino de Deus, desfrutar do reino de Deus. É algo parecido com aquilo que nós cantamos, né, com aquela música, com aquele louvor maravilhoso, né, que o teu reino venha. Né, aquilo que até hoje nos emociona, aquilo que até hoje nos toca, aquilo que até hoje enche o nosso coração de paz e de alegria, era o sentimento que havia no coração da nação de Israel, era o sentimento de que eles desejavam que o reino de Deus fosse estabelecido. Né, se nós estamos vivendo, né, no período tão complicado da história, né, se a nossa geração, né, tem visto tanta coisa, tanta corrupção, tanto descrédito em vários pontos da nossa sociedade, né, em vários setores da nossa sociedade, e quando nós ouvimos aquela canção, enche o nosso coração assim, puxa, que bom, né, que coisa maravilhosa seria se o reino de Deus fosse estabelecido. Nós estamos cansados das coisas desse mundo, nós estamos cansados da corrupção, nós estamos cansados do desvio de dinheiro, nós estamos cansados da insensibilidade do coração dos homens, nós estamos cansados de tanta coisa que nós estamos vendo, né? Parece que as coisas não mandam, né? E que bom seria se o reino de Deus fosse estabelecido. É tudo que nós almejamos também ainda nos dias de hoje, né? A mesma sensação de que um dia nós estejamos debaixo do reino de Deus. Era esse sentimento que havia no coração daquele homem chamado João Batista, era essa mensagem que ele trazia de que o reino de Deus era chegado, e era tudo que eles desejavam. Uma multidão estava ali esperando o reino de Deus, mas eram confrontadas com os seus pecados, com as suas falhas, com as suas imperfeições. O reino de Deus, para que fosse estabelecido, passava pela questão do arrependimento, passava por um arrependimento profundo, e não apenas um arrependimento expresso verbalmente, mas teria que ser demonstrado através de ações reais e concretas. E aí vinha o batismo. O batismo público era uma demonstração clara diante da multidão que lá estava, que eles desejavam romper com o passado, que eles de fato queriam vivenciar no seu dia a dia o reino de Deus. Entre aquela multidão que lá estava para ser batizado, chegou um mestre chamado Jesus.
filho de um carpinteiro e da irmã Maria, como assim se pensava, filho do carpinteiro, como se pensava ser, e filho da nossa irmã Maria, chega no meio daquela multidão que está para ser batizado. Ele sai, pede licença a um, sai, afasta, chega lá e diz: eu também estou aqui para ser batizado. João Batista, que ao longo do caminho e desde o ventre da sua mãe, identifica-se, né? Nós podemos lembrar que quando Jesus ele está no ventre de Maria, e Maria visita a mulher chamada Isabel, né, a mãe de João Batista, diz o texto sagrado que João Batista, dentro do ventre, ele fica cheio do Espírito Santo. Né? Algo sobrenatural acontece dentro daquela criança, mas ela começa a sentir que a criança está tendo alguma coisa dentro. Né? A criança começa a se mexer, né? E o texto nos diz que aquela criança estava cheia do Espírito Santo. Aquela criança ainda não estava ainda na sua vida uterina, né? Ainda estava no útero da sua mãe, mas ele já estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava lá, né? Já estava mostrando e testificando, né, de que o que estava no ventre da irmã Maria não era algo normal, não era algo natural. Né, havia algo diferente também no ventre da irmã Maria, porque era Jesus que estava ali, né? A semente estava sendo plantada e estava sendo moldado o corpo do nosso Mestre Jesus com as suas características peculiares, com as suas características próprias, como assim o foi. João Batista agora vê Jesus, batiza Jesus, né? Ele tem aquele diálogo, Jesus batiza, é batizado por João Batista, Jesus sai, passa 40 dias no deserto, jejuando, e quando Jesus desce, ele começa a montar a sua equipe pastoral. Ele começa a montar o seu colégio apostólico, aqueles que passariam a caminhar com ele aqueles 3 anos. E começa a formar um a um, ele começa a convocar os seus discípulos para que deixassem os seus afazeres, deixassem o que estavam fazendo, para que pudessem segui-lo para serem pescadores de homens. Alguns tinham uma reputação duvidosa, abandonaram. Alguns tiveram dificuldades sérias ao longo do tempo, inclusive tratadas depois do ministério, depois da partida de Cristo, mas todos eles foram convocados a serem pescadores de homens. Aquele ministério que começou a ser formado, né, que começou a ser estabelecido entre aqueles que andariam com Jesus durante aqueles 3 dias, eles precisariam ouvir algumas verdades. Aquelas verdades que eles precisavam ouvir eram verdades que Jesus julgava ser extremamente importante para a caminhada cristã deles. Existem algumas coisas na nossa vida que nós precisamos ouvir para que nós possamos entender de fato a importância daquilo que Jesus tinha. Né? Existem algumas verdades que nós desejamos ensinar aos nossos filhos. Existe muita coisa que nós desejamos ensinar aos nossos filhos. Mas se fosse para numerar algumas questões que você diga, que se você tivesse uma única oportunidade na sua vida, e você dissesse assim, e você tivesse a oportunidade de ensinar ao seu filho, à sua filha, e essa fosse a sua única oportunidade, quais seriam as verdades que você ia ensinar aos seus filhos? Aquelas que você certamente julga mais importante, aquela que você entende que vai ser mais útil para a vida pessoal dela, né, para a formação do caráter dela, né, para o desenvolvimento social, intelectual, religioso, espiritual da vida daquela pessoa, e você certamente aconselharia naqueles pontos que vocês acham mais pertinentes, que vocês acham mais importantes. Então Jesus está agora formando a sua equipe, formando a sua liderança, formando aqueles irmãos que iriam acompanhar, né, o ministério depois da partida do Senhor Jesus. E Jesus então traça, depois de fazer alguns milagres, depois de fazer algumas curas, depois de demonstrar publicamente que ele não era mais um no meio da multidão, Jesus não era um revolucionário, Jesus não era alguém que estava com cunho político se levantando. Jesus não era um religioso como tantos outros que havia, não era um falso profeta, né? Então ele tinha poder nas suas palavras, ele tinha poder nas suas ações, milagres aconteciam por causa da palavra dele, debaixo do toque dele, do som da sua voz, né? Então Jesus era diferente, não tinha como não parar para ouvi-lo, não tinha como não desejar ouvir Jesus, e lá então aquela multidão que já estava rodeada por Jesus, agora já não mais interessadas apenas em ser batizados, em serem confrontados com a mensagem do arrependimento, mas começaram a ver coisas extraordinárias acontecendo. No capítulo 4, do verso 23 ao verso 24, vai dizer que pessoas de várias regiões começaram a ir para aquele local e começaram a ser curadas das suas enfermidades.
Então Jesus saiu aí do anonimato, se é que um dia ele esteve, do anonimato daquela região, e a fama dele começa a ganhar, e inclusive ultrapassar as fronteiras, porque o versículo 24 do capítulo 4 vai nos dizer que até a Síria chegou as informações de que Jesus estava operando milagres, de que Jesus estava operando prodígios, de que pessoas enfermas começavam a ser levadas para lá de toda sorte de enfermidades, inclusive algumas endemoniadas, e por eles eram curados. Então, era algo maravilhoso que estava acontecendo. Jesus, então, observa aquela grande multidão que lá estava para receber cura, que lá estava para receber as bênçãos de Deus, que lá estava para, de alguma maneira, serem alcançadas pelo favor imerecido de Deus, porque graça. As pessoas que lá estavam não estavam sendo curadas porque mereciam, não estavam sendo curadas porque ofertaram, porque dizimaram, não estavam sendo curadas porque estavam fazendo uma campanha de jejum, uma campanha de oração, não estavam sendo curadas porque tinham feito a corrente certa das 7 quinta-feira, das 7 sexta-feira, das 7 segunda-feiras para conseguir a sua vitória, e estavam atingindo a sua vitória. Elas foram curadas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, que achou graça em derramar a cura naquelas pessoas, transformando a sua vida por completo. Agora Jesus vê aquela multidão que lá estava sedenta para receber a cura, e Jesus agora oferece aquilo que é mais importante do que a cura. Jesus começa a oferecer para aquela multidão aquilo que é mais precioso do que resolver as nossas questões pessoais. Jesus começa a levantar a voz e, em um belíssimo discurso, um belíssimo e profundo discurso, mostrar a realidade da vida e fazer com que os seus valores, os seus conceitos, a sua maneira de enxergar o mundo começasse a ser confrontada à luz daquilo que Jesus começou a ensinar naquele que é o Sermão do Monte. E Jesus começa a levantar a voz para aquela multidão que em alguns momentos, nesse momento lá estava, mas que vai ficar claro posteriormente nos capítulos seguintes, com o passar dos anos, de que muitos daqueles que estavam ao redor de Jesus em busca, ouvindo Jesus, não estavam interessados em ouvir a palavra, não estavam interessados em ouvir a mensagem que ele tinha a dar, não estavam interessados em ouvir a mensagem de salvação, não estavam interessados a ouvir sobre arrependimento, não estavam interessados nem mesmo em ouvir sobre o reino de Deus. Alguns dos que lá estavam interessados apenas em terem satisfeitas as suas vontades, de alguma maneira receberem os milagres, as bênçãos, e no decorrer do tempo, as multiplicações de pães e peixes já vai demonstrar isso claro, quando no capítulo 15 ele vai chamar aquelas pessoas na grande, chamar na real, confrontá-los e perguntar aquilo que tem maior valor para eles, se são as bênçãos ou se são a palavra dele, se é aquilo que perece ou é aquilo que permanece para sempre, que é a palavra dele. Jesus então aproveita aquela oportunidade, vê aquela multidão que lá estava para ser curado, e Jesus começa a falar desse discurso maravilhoso que ficou conhecido como sendo o Sermão do Monte. Versículos muitas vezes relacionados a passagens do Antigo Testamento, passagens que estão relacionadas a conteúdo que já foi transmitido no passado por outros homens e mulheres de Deus do passado, que Jesus faz questão de mencionar nesses textos, fundamentos que ele vai alicerçando, que foram trazidos por homens do passado, por profetas do passado, que foram demonstrados através de ações de homens e mulheres de Deus do passado bíblico, que demonstram aquilo que o texto vai nos mostrar nesses 4 capítulos. E ele inicia aquele Sermão do Monte com um contexto confrontando as pessoas sobre a questão da felicidade. Bem-aventurado nada mais é do que alguém que é muito feliz, de alguém que é extremamente feliz, Bem-aventurado, feliz é aquele. Algumas traduções, inclusive, que trazem uma linguagem mais popular, vai trazer exatamente assim: feliz é aquele, feliz é aquele. E eu acredito que a felicidade é o propósito da nossa vida. Nós estamos vivos porque desejamos ser felizes, Nós nascemos para ser felizes, E a vida, ela é uma busca constante pela felicidade. Você se casa na expectativa de
ser feliz ou de fazer o outro feliz, né? Você tenta fazer alguma coisa, né? Seguir um caminho profissional, né? Você tenta fazer algum curso, tudo que você tenta fazer, de alguma maneira, você vai fazer porque você deseja que a sua ação lhe conduza a uma sensação de prazer, a uma sensação de felicidade. A igreja que você procura congregar é uma demonstração disso, né? Você não vai congregar numa igreja que lhe deixa triste, que lhe deixa magoado, né? Que você entra de um jeito e sai mais triste do que você entrou, né? Você procura um lugar que possa de alguma forma animar a sua alma, né? Que possa de certa forma alimentar a sua alma, né? Porque não basta apenas alimentar o corpo, né? Sacudir o corpo, alegrar o corpo, mas empobrecer a alma, né? É necessário ser uma igreja que possa me trazer de certa forma a alegria. Mas de onde vem essa alegria? É do ritmo dos louvores, né? É da cor das paredes, é daquilo que vai ser feito durante o culto? Não. A maior alegria que a igreja a qual nós podemos congregar, pode nos proporcionar, é uma igreja que é centrada na Bíblia, é uma igreja que tem uma pregação cristocêntrica, é uma igreja que os louvores estão realmente preocupados em levar a igreja a adorar a Deus. Essa é uma igreja, esses são motivos pelos quais eu devo me alegrar. Eu sou feliz por pertencer a essa igreja. Por quê? Porque as pregações são bíblicas, as pessoas não têm doutorado, não têm mestrado, são pessoas simples, são pessoas humildes, mas quando eles abrem a Bíblia, apesar das suas até possíveis erros, erros na maneira de se falar, na maneira de se expressar, mas o que eles falam são Bíblia, eles falam com sinceridade, eles procuram falar aquilo que vivem, e isso não tem preço, não tem preço, e é isso que o Senhor de fato espera de cada um de nós, como igreja, como povo de Deus, por sobre a face da terra. Então, o conceito de felicidade é o desejo, o objetivo de todos nós, desejamos ser felizes, queremos ser felizes, estamos aqui para ser felizes, mas muitas vezes nós nos corrompemos, temos o nosso sentimento corrompido, porque a ideia de felicidade que o mundo tem é uma ideia totalmente distorcida. A ideia de felicidade que o mundo tem é uma ideia que não encontra embasamento bíblico. Aquilo que é felicidade no mundo, ela se acaba no outro dia, ela se acaba numa ressaca, ela se acaba em tragédias, ela se acaba em frustrações, ela se acaba em decepção. Ela se acaba de tantas maneiras que, na maior parte das vezes, conduzem as pessoas para uma sensação que percebe-se que não foi de felicidade, né? A felicidade durou pouco, porque toda felicidade que não está centrada em Deus vai durar muito pouco. Toda sensação de felicidade, de alegria, que está longe de Deus vai durar muito pouco. Mas aqueles que estão no Senhor Jesus, eles podem desfrutar de uma felicidade, de uma paz que transcende a capacidade humana. É essa alegria e é essa felicidade que nós precisamos buscar. Essa felicidade, essa alegria que o mundo não tem, é a alegria que nós podemos ter quando nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, buscando viver de acordo com a vontade de Deus, quando nós procuramos nos respaldar, ter a nossa vida respaldada e alicerçada na palavra de Deus, quando nós entendemos de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, que a minha maneira de agir, de pensar, de me conduzir, precisa encontrar embasamento bíblico, para que a minha atitude não seja apenas guiada pelo meu próprio coração, pelo meu instinto. Eu não sou um animal irracional, eu sou um filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, e preciso agir como tal, e como tal eu preciso ter uma vida que possa refletir de fato que eu sou um discípulo do Senhor Jesus. Mas a Escritura nos diz, o texto que nós acabamos de ler, meus queridos, de que a felicidade, ela reside não naquilo que o mundo coloca como sendo valores que são temporais, passageiros, né, que são aniquilados, né, no outro dia, na ressaca, na tragédia, que conduz à frustração. Eu estou falando a realidade daquilo que o mundo oferece, porque o que o mundo oferece de maneira consistente, não há. É tudo uma bolha, é tudo uma miragem, não é real, é abstrato. Agora, o que o Evangelho nos oferece, ele é real. Eu não vejo, mas eu posso sentir a realidade daquilo que o Senhor prometeu. E é essa a diferença do Evangelho, essa é a diferença do cristianismo. São as certezas que Deus planta no nosso coração através do Espírito Santo. E Ele então vai nos dizer, meus queridos, que bem-aventurado. Jesus começa a ensinar-lhes aos seus discípulos. Porque Jesus não tinha a intenção em momento algum, nem dele, nem dos seus discípulos, fossem animadores de auditório.
Jesus não tinha intenção alguma de fazer com que a sua pregação, com que as suas pregações fossem apenas para atraírem as pessoas, para que elas pudessem ouvir, mas não houvesse progresso na vida das pessoas, não houvesse crescimento na vida das pessoas. Todas as vezes que Jesus se dirigiu à multidão foi para ensinar. Todas as vezes que Jesus se dirigiu para a multidão foi para, de alguma maneira, capacitá-los a pensar e a agir de maneira diferente e a ter condições de reproduzir aquele conhecimento, pois é esse o propósito do ensino. O Jesus vai nos dizer, então, que bem-aventurados são os humildes. Olha, o mundo vai dizer que bem-aventurados são aqueles que são fortes. Bem-aventurado é aquele que bate de frente, não é assim? Aquele que faz a sua vontade, né? Aquele que diz que eu nasci assim e vou permanecer assim. Mas o texto vai nos dizer que o caminho da felicidade é conduzido no coração daqueles que são humildes. Humildes para reconhecer que são falhos, humildes para reconhecer que são limitados, humildes para reconhecer que precisam de Deus para guiar a sua vida, humildes para reconhecer que não sabem tudo sobre casamento, que não sabem tudo sobre relacionamento, que não sabem tudo sobre igreja, que precisam de Deus, precisam da orientação de Deus para os conduzir nas suas decisões diárias, acerca da sua vida e da vida de outros. É essa a vontade de Deus para nós, sermos humildes o suficiente para entender isso. A humildade aqui não tem nada a ver com pessoas que têm condições financeiras precárias, né? Pessoas que se vestem de maneira simples, né? Pode até ter condições elevadas, mas se vestem de uma maneira humilde. Isso aí não tem nada a ver com a humildade que o texto descreve. A humildade aqui, meu querido, é a humildade de coração, é aquilo que nós lemos nos textos introdutórios do nosso culto. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. O Senhor deseja que cada um de nós, de fato, nos humilhemos, nos colocamos como submissos à sua vontade. Bem-aventurado a essas pessoas, porque essas pessoas encontram o descanso e a paz necessária em Deus. Essas pessoas são guiadas por Deus, porque são humildes para reconhecer que sozinhos não vão conseguir, que sozinhos vão falhar, de que sozinho a vida cristã é enfadonha. Porque sozinho a vida cristã é enfadonha, é sem graça, é apática, não há motivação para viver a vida cristã sozinho. Apenas em Cristo nós teremos sentido a tudo isso. Apenas em Cristo o louvor será diferente, as pregações serão diferentes, a EBD será diferente, a contribuição será diferente, a visitação será diferente, o louvor será diferente, tudo será diferente. Quando a minha relação com Cristo for diferente, for uma relação de humildade profunda, de entrega total, de submissão àquele que de fato é Senhor sobre tudo e sobre todos. Felicidade, alegria, de fato, bem alegre, bem feliz, mais do que feliz, é aqueles que choram porque serão consolados. Nós choramos desde o primeiro instante que nós chegamos a esse mundo. Né, de uma forma ou de outra. Se você não chorar por bem, você vai chorar por mal, né, porque você vai ter que chorar, né, o médico vai ter que dar uma tapinha, mas você vai ter que chorar, né, e o choro vai fazer parte da sua vida desde aquele momento, onde daqui a alguns meses, né, o André vai assistir essa cena, né, quando o Robson Neto for bater lá e Robson, né, então vai ver o Robson lá chorando, né, então o choro vai acompanhar toda a nossa trajetória de vida. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde vai fazer parte. Nós somos falhos, nós somos limitados. E o choro vai fazer parte da nossa vida. Vai fazer parte da nossa vida. O texto não está falando de pessoas depressivas. O texto não está falando de pessoas que apenas estão vivendo de lamúrias. O texto não está falando de pessoas que são masoquistas. Porque existem pessoas ligadas ao movimento evangélico que são masoquistas, elas gostam de sofrer, né? Elas não conseguem enxergar a vida delas sem esse eterno deserto, tem que estar no deserto, tem que estar na prova, porque se não estiver na prova não tem o que contar, né? A pessoa tem que dizer que está na prova, que está passando por dificuldade, né? Não, eu estou na prova, eu estou fiel, né? Porque de alguma maneira vai demonstrar, né, espiritualidade, demonstrar que acredita, fé, né? Mas o texto aqui fala de pessoas que choram, né? E aqui a gente pode entender também
pode entender não como pessoas nesse sentido, mas pessoas que choram diante de situações que vêm, diante da injustiça que se vê no mundo, pessoas que choram diante das situações que aflige e de que muitas vezes o próprio povo de Deus é alcançado, pessoas que são sensíveis à necessidade alheia, ao dor, ao sofrimento alheio. E ele diz, olha, bem-aventurados são aqueles que choram, inclusive por serem perseguidos, inclusive por serem incompreendidos, inclusive por não terem feito nada para passarem por que estão passando, mas choram. E ele dá a garantia de que um dia nós seremos consolados. O que seria de muitas pessoas se entendessem essa realidade, de que o sofrimento que eles estão passando hoje, um dia vai ser consolado. Até mesmo pode se encaixar, pode ser entendido também para aqueles que estão sofrendo diante de um sentimento, levados por uma depressão, de uma angústia. O texto não está se referindo, se limitando a isso, mas pode também ser entendido por uma pessoa que lê esse texto. Mas imagina se uma pessoa deprimida, cabisbaixo, com um transtorno terrível, ela lesse essa realidade, ela se acabando de ler, ela conseguisse enxergar esse versículo, bem-aventurados que choram porque serão consolados, e ela acreditasse nisso. Eu sei que o meu choro um dia vai ser consolado. Então, geraria fé no coração dessa pessoa, geraria esperança no coração dessa pessoa, independente se é por uma questão das suas emoções abaladas, ou por ver a injustiça, a dor, o sofrimento ao seu redor e consigo mesmo, e isso lhe traz sentimentos de lágrimas e chora diante daquilo que está vendo. Aqueles que servem a Deus, inclusive, eles terão as lágrimas fazendo parte. Observe que o texto lá do Apocalipse, dos Salmos vai nos dizer que aquele que anda semeando e chorando, ele voltará com os seus feixes. Ele não diz semeando e cantando, ali é chorando. Ainda que possa até estar cantando, mas o texto vai dizer, as lágrimas farão parte daqueles que semeiam. Então, as lágrimas poderão fazer parte da nossa vida, mas nós teremos, as lágrimas farão parte da nossa vida em muitas fases da nossa vida, mas elas precisam ser produzidas. A melhor maneira de vivenciar essas lágrimas, mesmo sabendo que algumas delas serão resultado da tristeza, é fazer com que essas lágrimas sejam vivenciadas pela injustiça, pela dor, pelo sofrimento do outro, mas que essas lágrimas não sejam resultado do sentimento de culpa por uma decisão errada, por uma escolha mal feita, que traga sobre a nossa vida dor e tristeza, porque aí essas lágrimas se tornam-se lágrimas amargas de serem vivenciadas. Mas aqueles que choram segundo a vontade de Deus, choram em Deus, eles encontrarão consolo, aquelas que são sensíveis para ver o mundo ao seu redor, e elas choram pedindo para que Deus de alguma maneira ajude aos que estão ao seu redor, e ajude a si mesmo a vivenciar esse tempo de vida que nós temos nessa terra. O Senhor nos continua dizendo, bem-aventurados são os mansos, e aí é um grande desafio para todos nós. O autocontrole sempre é um desafio para nós. E o Senhor diz, bem-aventurados são os mansos, mas esse versículo também poderia ser lido também, bem-aventurados são as mansas, porque às vezes as pessoas esquecem, e nós precisamos mais do que nunca viver essa realidade, de permitir ser manso. Lembra lá o texto que o Senhor vai nos dizer? Que Jesus era manso e humilde. Jesus era manso e humilde. Como nós precisamos ser mansos. E a mansidão não tem nada a ver de ser tolo, não tem nada a ver de ser alguém que facilmente alguém passa para trás, mas a mansidão tem a ver com autocontrole, com domínio próprio. E aí nós podemos destacar, meus queridos, o fruto do Espírito de Gálatas, quando nos diz que o fruto do Espírito é paz, longanimidade, e entre eles ele vai dizer domínio próprio. Então, alguém não pode ser cheio do Espírito Santo e não ter domínio próprio. Uma pessoa que se diz ser cheio do Espírito Santo, fala tudo, expressa de tantas maneiras que é cheio do Espírito Santo. Mas quando você olha para a vida, vê que a pessoa é uma pessoa desequilibrada. Então, tem alguma coisa de errada. Tem alguma coisa errada. O fruto do Espírito, ele nos conduz a ter autocontrole, a procurar ter autocontrole. Nós sabemos que todos nós somos falhos, que todos nós temos as nossas fraquezas. Mas não há possibilidade de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e ela ser o tempo todo desequilibrada. Pisou no pé, acabou-se. Então tem alguma coisa de errada.
o cristianismo precisa nos confrontar ao ponto de fazermos uma avaliação da nossa vida. Bem-aventurado que tem sede e fome de justiça, porque serão fartos. Meu Deus, não basta ligar o repórter, basta ligar a televisão, que é essa fome de justiça. É verdade, que a minha maneira de enxergar aquilo que é justo é diferente daquilo do meu amigo do lado, né? O meu vizinho do lado tem uma visão de justiça totalmente, né? O cenário que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Eu olho e digo, que injustiça, né? Mas o meu vizinho do lado vai dizer, não, que justiça. A justiça foi feita, está sendo feita. Então, que justiça é essa que o texto vai nos dizer? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não é uma justiça baseada na minha própria vontade e na minha própria visão. Porque a minha visão pode estar equivocada, como a visão do meu vizinho pode estar equivocada. A minha visão pode estar equivocada, mas a visão do meu vizinho pode estar equivocada. Do seu senso de justiça, daquilo que ele entende. Porque às vezes, sobretudo, nós só conhecemos em parte. Deus conhece o todo. Deus conhece o oculto e Deus conhece o escondido. Deus sabe o que nós não sabemos. Deus sabe aquilo que está dentro de um processo e aquilo que está fora do processo. Deus sabe aquilo que nunca vai gerar processo, mas que Deus sabe que houve injustiça. Então, Deus sabe tudo. E é nessa justiça, uma justiça segundo Deus, que ele diz, nós precisamos ter fome e justiça. A justiça de Deus. Porque a justiça dos homens já percebeu que... Mas em Deus nós precisamos ter essa justiça. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí é interessante, também é interessante destacarmos que nós sempre oramos pedindo misericórdia de Deus. Suplicamos que Deus tenha misericórdia. Nos animamos, glorificamos diante daquele versículo que nos diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Mas o texto agora nos coloca no paredão e diz, e você? Bem-aventurado são vocês que são misericordiosos. Diante de Deus, como tem sido o meu coração? Será que o meu coração tem sido um coração de alguém misericordioso? Ou eu tenho suplicado a Deus misericórdia, quando na verdade eu não tenho misericórdia? Algo parecido com aquela expressão da oração do Pai Nosso, também do Sermão do Monte. Perdoai as minhas falhas, como eu perdoo aos meus devedores. Então, essa mão dupla, né, acontece na questão da misericórdia. Será que eu tenho pedido misericórdia, mas eu não tenho exercido misericórdia? Então, precisamos avaliar qual tem sido a nossa postura. Porque às vezes nós exigimos de Deus misericórdia, mas nós agimos como juiz na vida do outro, né, condenando, né? E às vezes esse outro está bem perto, né? E às vezes esse outro é um filho, é uma filha, é o marido, é a esposa. E nós precisamos dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. O texto prossegue dizendo, bem-aventurados limpos de coração, pessoas que são de fato transparentes, sinceras. Não é à toa que Jesus vai nos dizer, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Tem algo mais limpo do que uma criança? A criança vai dizer a real mesmo, né? Não adianta tentar chegar para a criança e perguntar se está bonito ou feio, porque se a criança não tiver a malícia, né, se ela for criança mesmo, né, ela vai olhar e vai dizer se está bonito ou não, se está feio vai dizer mesmo, né? Então é um perigo, né? É um perigo perguntar se está bonito ou feio, né? Está bonito ou feio. Nesse dia eu estive na casa de uma pessoa, a pessoa pegou uma foto minha antiga, aí disse, como o senhor era feio, né? Como o senhor era feio, pastor. Aí alguém disse assim, e hoje? Ele disse, continua feio. Continua feio. Então, perguntar para a criança, né, é coração puro, é coração limpo, né? Ela nem imagina o que pode sofrer quando ela crescer e ela agir com essa sinceridade e com essa transparência, num mundo que muitas vezes exige tantas coisas diferentes. Que o Senhor nos ensine a ser limpo de coração. Que o Senhor nos ensine a ser pacificadores no mundo que está em guerra. Que o Senhor nos ensine a ser instrumentos de paz, seja na igreja, seja dentro de casa. Que o Senhor nos ensine a viver na realidade de que muitas vezes nós somos perseguidos, né? Perseguidos, desmoralizados.
né? Através de, muitas vezes, o cristianismo tem sido tratado de maneira injusta, né? Através das mídias, através de reportagens, através das redes sociais, né? As pessoas esculacham de uma maneira. E eu sei que, em alguns casos, né, algumas pessoas que não nos representam, né, mas têm um título, né, tem um título e acabam dando péssimos testemunhos que acabam respingando em nós. Mas que o Senhor nos ajude a viver à altura da certeza de que as perseguições farão parte da vida, mas nós em Cristo somos mais do que vencedores. O texto vai nos dizer que essas perseguições podem chegar ao absurdo de haver mentira, injúria, e que podem até dizer todo o mal contra nós. Isso não deve nos tirar a paz e a tranquilidade. Eu preciso ser feliz, apesar da incompreensão daqueles que me rodeiam. E concluo o versículo de número 12, quando ele nos diz: regozijai-vos e exaltai diante das perseguições e aflições que você possa passar na sua vida. Porque grande é o vosso galardão do céu, porque você não é o primeiro, nem tampouco é o último. Não se sinta jamais como Elias na caverna. Ainda há muitos outros que também estão sofrendo por perseguições e por aflições, mas todos em Cristo e por Cristo são extremamente felizes. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos nesse lugar, nesse ambiente tão gostoso e maravilhoso, e ouvirmos a exposição da tua palavra, abrimos os nossos lábios para te louvar. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos até chegar nos nossos lares, que cheguemos em paz e em segurança, e que nessa noite a palavra ministrada possa encontrar lugar nos nossos corações. Em o nome santo do teu Filho Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Amém?